Som. Amém? Bom dia, irmãos. Tudo bem com vocês? Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 9. Nós vamos ler do 14 ao 27. Não, 14 ao 29. Quando vocês abrem, eu falei que estaria indo no médico essa semana, fui, sumiu todo embaçado, né? Então, aí os meninos falaram assim, agora você está enxergando? Eu falei, eu quero contar um segredo para vocês, brincando com os jovens, né? Eu estava enxergando tudinho com o olho direito. Eu só não podia agir por causa do olho esquerdo, mas agora eu vou resolver tudo que eu vi com o olho direito enquanto eu não podia fazer as coisas. Mas ainda está um processo, né? De cicatrização pós-cirúrgico, mas finalizando o processo, graças a Deus. Então, agora o óculos aqui para ler de perto aí já é os 50 anos mesmo, não tem jeito. Mas glória a Deus por isso, né? Queremos testemunhar isso. Nós acompanhamos também a Andréia, que era um caso difícil, foi milagroso e Deus está fazendo uma obra, ela já recuperou 80% da visão. A Samires, que estava com uma infecção, né? Ela vai poder testemunhar aqui no próximo domingo, ela ainda não pôde vir, Deus fez uma obra milagrosa, nós cantamos Deus de milagres. E eu tenho certeza que quando nós começamos a orar aqui sobre arrependimento, fé, refrigério, e da presença do Senhor nós encontramos refrigério, que nós fomos libertos, né, da maldição desse mundo, para vivermos a lei. Eu creio que Deus está querendo fazer um movimento no nosso meio para nos despertar fé. Fé é um negócio que está complicado, né? Então, eu espero sim, estou contando esses testemunhos que muitas vezes chega em nós a necessidade da oração, né? E nós não vemos os frutos. A Marilde está aqui ali, né? Passou um tempo e fez cirurgias. Então, Deus tem feito grandes coisas, queridos. Deus tem feito. Não só na área de saúde, mas eu tenho certeza que em muitas áreas. Então, que essa manhã sejam esses pontos assim, nos quebrantem para enxergarmos quem é o nosso Deus, né? E o texto de Marcos vai nos revelar um pouco disso. Vamos ler lá? Marcos 9, versículo 14. Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles. E logo, toda a multidão, ao ver Jesus, prestem sempre atenção nessa expressão que ela vai aparecer mais de uma vez. Ao ver Jesus, ficou surpresa e correndo até ele, o saudava. Então Jesus perguntou, o que é que vocês estão discutindo com eles? E um do meio da multidão respondeu, mestre, eu trouxe até o Senhor meu filho que está possuído de um espírito imundo. E este sempre se apossa dele. Opa, perdi aqui. Mestre, eu trouxe até o Senhor meu filho que está possuído de um espírito imundo. E este sempre que se apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que os expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. E eles o trouxeram. E quando ele viu Jesus, de novo, quando ele viu Jesus, o Espírito imediatamente agitou o menino com violência e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo isso está acontecendo com ele? E o pai respondeu, desde a infância.
e muitas vezes o têm lançado no fogo, na água, para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia desse menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando, muito saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando Jesus entrou na casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. Então, as coisas acontecem por meio de oração. Nós estamos num culto, não tem salmo, não tem hino. Eu queria que alguém orasse por nós. Mais uma última palavra, para que o Espírito ministre em nós revelação do que Deus quer falar. Amém? Não precisa demorar tanto, querido. Vamos. Erga a sua voz em nosso favor para Deus trazer revelação. Amém. Obrigado, Jesus. Então, irmãos, nós vemos nesse texto uma situação que, se nós olharmos atrás um pouco, ele começa numa situação onde Jesus se revela para Pedro que ele é o Cristo, né? Depois eles vão para o Monte da Transfiguração. Então, antes dessa cena, eles estavam no Monte da Transfiguração, eles estavam num culto top, o Espírito manifestando, um movimento, né? O Espírito Santo falando, Deus falando, Pedro entrando no meio, e a transfiguração, onde revela realmente uma grandeza de Deus, e todo mundo se encanta com o Monte da Transfiguração. Mas uma coisa que me chamou a atenção: qual é o ponto-chave do Monte da Transfiguração? Este é o meu filho, a ele ouvi. Como a nossa tendência, ela é focada em querer os grandes movimentos. Parece que se a terra não tremer, algo eu não sentir, as coisas não estão acontecendo. Mas o Espírito de Deus está querendo trabalhar de dentro para fora, trabalhando na nossa fé. Então eles saem de um ambiente desse para voltar para a sua rotina, e eles se deparam com essa situação. Então, Jesus desce do monte e encontra uma cena caótica. As pessoas discutindo, os discípulos discutindo com os escribas, uma multidão aleatória vendo o que estava acontecendo, um pai desesperado com seu filho possesso, e nada saía do lugar. E eu vejo que a nossa situação é mais ou menos assim hoje. Tem pessoas sofrendo de verdade, enquanto nós estamos aqui vivendo a nossa religiosidade, estamos indo para a internet, estamos indo para a igreja, discutindo um com os outros, discutindo assuntos irreais que não resolvem as circunstâncias, que causam divisão, que causam tristeza, geralmente causam afastamento, e pessoas sofrendo de verdade, enquanto nós vivemos uma religiosidade sem fruto. Muita fala, muito argumento, sabemos demais. Deus age assim. Muita carga. Eu estava falando de teologia. Não é de teologia, é de elucubração religiosa, de filosofia. E a gente na igreja, eu aqui pregando e você sentado, cheio de razão, julgando o que eu estou falando, questionando o que nós estamos vendo, e Deus não consegue falar, e nós estamos aqui. Então, não situação de vida real, não cabe argumentos acadêmicos. Um pai sofrendo de verdade, pessoas sofrendo, um menino desde criança, não vale argumentos, querido. Não vale. Às vezes até mesmo você
está vivendo circunstâncias que não se resolvem, por quê? Porque nós estamos tentando tratar com argumentos, ou você mesmo, ou eu mesmo, temos tentado explicar as coisas com argumentos e não nos rendemos a Cristo. Mas se eu te falar uma coisa, no vale não cabe argumento, não vale falação, não vale. O que vale é uma fé que confessa a sua fraqueza diante do Messias, que tem o poder de nos alcançar e transformar as coisas. O que vale é a presença do Cristo vivo, que governa todas as circunstâncias. O centro do texto aqui está falando sobre o clamor de um pai. O auge desse texto é um paradoxo. Eu até coloquei o título, né, se eu for colocar a mensagem, o paradoxo da fé. Creio, me ajuda na falta de fé. Que paradoxo é esse de fé e crer, que ao mesmo tempo eu acredito, mas ao mesmo tempo não vejo? Eu acredito que Deus pode fazer. E é nesse ponto, né, chave, que eu creio que quero caminhar conosco hoje, andando nesse texto. Então, quando nós vemos essa primeira parte do texto aqui, nós vemos os discípulos e os escribas discutindo. Mas o menino continuava possesso. A gente tem vivido como igreja discutindo, achando. Não é assim, é assim. Oração não é assim. Não, o culto é assim. E a Bíblia não fala o que eles estavam discutindo. Mas o que dá a entender é que eles estavam discutindo em cima daquela realidade do menino. É a mesma coisa que a gente faz hoje. Não é? Nós queremos o mover de Deus, mas por que a situação não muda? Por que nós oramos, pessoas não estão sendo curadas? Por falta de poder. Não, é porque aí a gente vai, não, é porque falta fé na pessoa, ela não foi curada. E aí o outro vem e fala, não, mas que fé que a outra teve lá? Que fé que o gadareno teve? Então a fé está em quem ora, não em quem recebe. Então tem que estar na palavra. É porque você usou a palavra errada na hora. Meu Deus do céu, vocês não cansam, não? Eu estou falando, cansei, vocês de ouvir, deve estar cansado. Não é cansativo? Cansativo. E o menino continua possesso. E as circunstâncias continuam precisando ser resolvidas. E a gente continua com medo de se expor a Deus, de se expor ao corpo, porque o ambiente não é seguro. E a gente vai se afastando porque está faltando a presença de Deus. Então, invista mais em ter fé numa ação prática e saia dos debates, argumentos, conversação, mágoas, julgação de atitudes. Palavras sem presença de Deus não produzem vida, produz cansaço. E é o que estava acontecendo. E aí o que vem? Então, a multidão estava vendo isso, e essa é a nossa esperança. Minha esperança para hoje. Nós estamos discutindo, tudo a gente está discutindo. Política, família, casamento, quem está certo, quem está errado. O mundo entrou numa embriaguez que não consegue raciocinar. Não consegue pensar o básico. Numa polarização. E não é para questionar a polarização, é para entender a polarização errada. Jesus polarizado, Jesus disse que quem não é por mim é contra mim. Quem não está inteiro no reino de Deus, está servindo ao diabo. Mas a gente está com a polarização errada, porque a gente está com a polarização natural, com lados políticos. Você não tem que estar com o lado político, você tem que estar ou no céu ou no inferno. Porque se você está em lados opostos, dentro do mesmo ambiente, você entende que você está no mesmo lugar? Então nós precisamos enxergar qual é o nosso lugar. Então o que acontece? No meio dessa discussão, o que acontecia? Nada. Mas aí acontece um negócio fantástico. Versículo 15. Logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa, correndo até ele, saudava. Acabou a briga. Acabou falar. Acabou toda essa carga que tem gerado feridas de argumentação, de amargura. Com o quê? Ao ver
Jesus. Querido, nós precisamos soltar a bandeira branca e precisamos entrar num desespero, porque eu preciso ver Jesus. Porque no mundo tem muitos pais com meninos endemoniados, esperando que a igreja pare de ficar com fogo amigo, discutindo quem vai passar o verniz na barata, quem vai trocar a lâmpada do vagalume, quem vai trocar a pilha, que cor que é a parede. O inferno, querido, me perdoa com essa expressão. Discutindo como é que é a oração, mas ao ver Jesus, essa coisa acaba. A minha expectativa essa manhã que esse ao ver Jesus se cumpra aqui. E nessa manhã agora, ao ouvir essa palavra, eu não sei o que ele vai fazer, que movimento que ele vai gerar, mas que esse ver Jesus aconteça na sua vida e na minha. Ao ouvir essa palavra, ao ver Jesus. O sofrimento real diante da impotência humana. Mas olha só, Jesus se envolve nessa bagunça. Isso não é bênção? Isso tira aquela carga da religião de que nós temos que estar perfeito. Estava conversando com a irmã, a gente tem tanto medo de errar, tanto medo de nos expor a Deus, estamos tão cheios de razão e Jesus continua presente. O problema não está em Deus agir na nossa vida, o problema é que está no momento dele se revelar a nós. Ele não olha para as nossas falhas, Ele que é perfeito, não te trata com as suas falhas e pecados. Por que nós tratamos um ao outro assim, queridos? E aí isso tem trazido a igreja doente. Mas, vamos sair da parte ruim, vamos. Ao ver Jesus, toda a multidão foi para Ele, correndo até Ele, o saudava. Então Jesus perguntou, o que é que vocês estão discutindo com eles? Jesus entra na vida humana. Jesus entra no nosso dia a dia. Jesus quer participar dessa rotina. Jesus faz parte de nos tratar de dentro para fora. E então, um do meio da multidão respondeu, mestre, trouxe o Senhor meu filho que está possuído de um espírito imundo. E esse sempre que se aposta dele lança por terra, range os dentes, definha, acaba com ele. E os seus discípulos eu trouxe para eles expulsassem e não puderam. Mais um problema, né? Jesus se envolve na situação, se volta para o Pai, se interessa pela situação. O Pai relata a gravidade da situação, relata a gravidade do sofrimento que o filho vinha padecendo. E Jesus ainda pergunta, quanto tempo isso está acontecendo? Desde a infância. Mas eu trouxe aos seus discípulos. E eles não conseguiram resolver. Muitas vezes, a nossa expectativa está em pessoas, a sua expectativa está em nós, e nós não vamos conseguir resolver. Então você precisa ver Jesus e chegar até Ele. Esse é um ponto. Olha só, cheio de paradoxo. Esse é um ponto. Mas aqui Jesus estava na terra. E agora que Jesus foi elevado aos céus e derramou o Espírito dele, e diz que o corpo dele continua na terra. Quem é o corpo dele? Eu e você. Qual é o meio que Jesus vai resolver o problema do pai com filhos endemoniados? Eu e você. Ah, não, mas eu estou tão cansado. Minha vida está tão difícil. Por isso que nós não estamos conseguindo resolver. E por isso que Jesus não está sendo visto. Porque o meio de Jesus ser visto é através de nós. E eu quero animar vocês, tá? Até o final vai virar essa chave. Nós temos o privilégio de ser esse canal. Só que Jesus, queridos, traz uma palavra pesada. E aí ele falou, trouxe aos seus discípulos e eles não resolveram. Eles podiam ter resolvido? Um de cada vez para não bagunçar. Participa aqui comigo. Será que eles podiam ter resolvido a situação? Podia ou não? Como é que eu sei que podia? Jesus ainda não tinha subido aos céus, o Espírito Santo ainda não tinha descido.
Está vendo o tanto que a gente tem argumento, querido? A resposta está em quem? De que eles podiam ter resolvido? De novo, a resposta está em Jesus. Nós temos que olhar para Jesus. E a reação de Jesus mostra que podia ter sido resolvido. E aí o que ele diz? Pedi aos seus discípulos e eles não puderam resolver. E o pai está lá com o menino endemoniado. Você está aí com um problema que não resolve. Anos, desde criança, parece que nunca vai resolver. E aí Jesus diz: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-la? Traz o menino aqui. A resposta de Jesus diz que nós temos coisa que Ele quer nos usar para fazer, mas Ele está nos chamando. E aqui não é um desabafo de Jesus, tá? É uma indignação. Jesus, quando diz, ó geração incrédula, até quando estarei convosco, isso não é um desabafo superficial. Não é uma expressão de impaciência. Não é que quando a gente está assim, daqui que eu faço. Não, isso é um lamento do Messias. Isso é um clamor do coração que descreve a falta de confiança naquilo que eles tinham recebido, o desperdício de tempo discutindo entre eles, e o menino lá não tinha a menor importância, era secundário, que o importante era eu vencer o discurso, eu estar certo. Importante é eu sair dessa briga numa discussão onde ninguém toca na minha vida e eu não precise sair do lugar e fazer o que Deus mandou eu fazer. E Jesus está dizendo: a geração incrédula que trava o mover de Deus, que para o que Deus quer fazer, começando na sua própria vida, na minha própria vida. Qual é o problema que ele está dizendo? Da incredulidade. O tom de Jesus é duro, mas é para os discípulos, não é para nós. Certo ou errado? Eu peguei isso para mim. O tom de Jesus está duro. Hoje a geração incrédula. Não é um tom vingativo, punitivo. É um tom pastoral. Que Jesus traz para perto para ensinar. É interessante, né, irmão? É que às vezes a gente tem a ideia de que o pastor é só bonzinho. Só vai me consolar na hora de resolver os meus problemas. Se você conta com pastoreamento só na hora de resolver os seus problemas, eu quero te trazer uma triste notícia. Você não é pastoreável. E você não está sendo pastoreado. Você está usando o serviço pela metade e do bombeiro. Eu brinquei com o irmão que ele só me procura quando a coisa explode. Eu falei: liga lá no 93, procura o Ricardo. Cadê o Ricardo? Por quê? Foi ver lá quem pode te atender, porque ele é o bombeiro. Irmãos, Deus está nos chamando a andar numa perspectiva de fé. Então Jesus falou: geração incrédula, quando eu estarei convosco. Jesus está dizendo isso aqui numa perspectiva pastoral. Jesus, como bom pastor, sofre com a dureza do rebanho, sofre com a inatividade do rebanho. Jesus sofre com a dureza do nosso coração. Jesus sofre com a enfermidade que está nas nossas almas, que a gente não se submete a ser curado. Jesus solta um clamor sofrendo. Não é um clamor de juízo. Segundo os estudiosos, ele, como bom pastor, está nos chamando a aprender que nós precisamos olhar para ele, sair de discussões insensatas, sair das murmurações incessantes, sair dos bate-bocas de quem está certo e está errado, começando entre irmãos, começando entre marido e mulher. Aí, quando vai para dentro da igreja, piora. Quando vai para a internet, colocando geral, piora. Mas vamos cuidar aqui da nossa casa, né? Discussões do que eu acho, do que não é, quem é e tudo. Jesus está dizendo: para. A incredulidade está travando o mover de Deus na sua própria vida e na vida da igreja, na vida daqueles próprios discípulos que não conseguiram andar
no chamado que Deus tinha para eles, que não conseguiram viver o que Deus tinha para eles viverem, a glória que eles tinham do prazer de resolver uma situação em nome de Deus, para glorificar o nome de Deus. Eles não conseguiram, no lado religioso, os escribas no outro lado, e o menino demoniado. E os problemas no nosso meio. E o pai no desespero. E Jesus o chama para si. E esse é o nosso papel. Levar essas causas tão impossíveis diante de Jesus. E nós estamos inoperantes. Então, quando eu vi esse ambiente de caos, de discussão incessante, de julgar, fulano é assim, fulano não, a teologia é assim, não, nós vamos ser arrebatados, não vamos ser arrebatados, não, queridos. Nós temos uma base bíblica, doutrinária, que Deus desceu, que está aqui, escrito nessa palavra, que começa em Gênesis, termina em Apocalipse, uma verdade que nós não precisamos ficar discutindo as nossas opiniões, mas se pararmos para ouvir Deus, as coisas vão sair do lugar. Sabe por que algumas coisas estão travadas? Sabe por quê, queridos? É porque Deus te ama muito. É porque Deus não vai dar uma Ferrari na mão de um menino de 5 anos que não sabe dirigir, não está habilitado, está no lugar errado. Deus está nos conduzindo, está no lugar para entregar as nossas bênçãos. Deus está nos conduzindo para enxergarmos a perspectiva da fé e conseguirmos ver Jesus em todas as coisas, para a gente não roubar a glória para nós. Eu estava pensando esses dias, falei, gente, um pouquinho que nós oramos aqui, um irmão foi curado, o outro, falei, nossa, Deus está movendo nosso meio. Se eu orar por alguém e ressuscitar, amanhã eu vou para o inferno, porque, meu querido, as minhas asas não vão caber aqui dentro. Eu orei, ressuscitou. Sério. Ou, como jovem rico, eu tenho coisas demais que Deus me deu, né? Então eu não posso seguir Jesus, que eu tenho que administrar das coisas que Deus me deu. Então a gente está perdido. Qual que é a saída? Se eu for ficar falando todos os problemas aqui, tem uma semana de culto. Qual que é a saída? Qual foi a saída que teve aqui? Ao ver Jesus, o caos acabou e as coisas entraram em ordem. A situação andou. E aí, Jesus começa a fazer a denúncia e ele traz essa situação, hoje, geração incrédula, não é para a gente ficar ofendido, aquilo que eu falei para vocês, eu venho falar sobre isso. Deus está nos chamando, arrepende, converte, transforma de mente, a gente fica ofendido, que palavra dura. Palavra dura não, querido, Deus está te chamando para ir para o céu. Dura é continuar do jeito que está aí para o inferno. Palavra dura é Deus te entregar para você e dizer, olha, vai lá, vive do jeito que você quiser. Faz tudo que você quiser. Isso aqui é terrível. Então, Jesus começa a tratar a situação. Reconheça que nós precisamos de Jesus e que nós estamos vivendo incredulidade, isso está nos tornando inoperantes. E Jesus fala, até quando estarei com vocês? Mas cadê o menino? Aí Jesus olha da forma certa para a situação. Não é olhar para a situação, aí a coisa entra em ordem. Não é olhar para uma circunstância e dizer, como é que isso não resolve? Por que não resolve? Por que o menino está endemoniado? É porque o pai dele pecou, é porque ele não teve fé, é porque ele faz isso, é porque ele não acredita. A questão é, cadê o menino? Pega esse menino e leva ele para Jesus. Qual é a causa? Às vezes nós podemos estar completamente certo na causa, mas totalmente errado no remédio. Amém? Vocês estão comigo aí? Está fazendo sentido? Estão assim? E o que Jesus fala? Traz o menino. Qual é a solução que eu e você temos para resolver os nossos problemas? Traz para Cristo. Traz para Jesus. Mas a maioria de nós não consegue. Não estamos tendo tempo com Jesus
porque nós estamos precisando resolver o problema do menino endemoniado. Sem Jesus não tem jeito, não vai. E ele continua. Eles trouxeram, e quando viu Jesus fez alguma oração milagrosa? Algum movimento extra? Alguma oração certa? Algum ritual de exorcismo? O que foi preciso, querido? O que muda? O que é real? O que é poderoso? A presença de Jesus. Quando é que a coisa começou a andar? Quando viu Jesus. Quem viu Jesus? Todo mundo. A multidão viu Jesus, parou de discutir, parou de ficar gastando tempo com picuinha. Os discípulos viram Jesus, parou de ficar brigando. O demônio viu Jesus, parou de endemoniar o menino. O que está te importunando? Eu preciso ver Jesus. Circunstâncias, demônios. Então, o foco é em Jesus, mas a igreja perdeu o foco da presença e da pessoa de Jesus, e nós estamos buscando refrigério aqui para aliviar a nossa consciência, para buscar força, para resolver do nosso jeito, discutindo uns com os outros na igreja, discutindo na internet, discutindo com os outros na nossa mente. Você já brigou com os outros na mente? Já? Já brigou na mente? Tá aquele negócio que a mulher sai para trabalhar, coitado, ou o marido, você briga com ele na mente. Mas assim, aqui, eu sei o que. A hora que você chega lá na hora, não tem. Nessa hora eu preciso ver Jesus, soltar nossas armas, reconhecer nossa incredulidade. E aí, Jesus, o bom pastor, traz, e ele chama a situação para si, e ele entra. Quanto tempo faz isso? Desde a infância. E agora eu quero nos colocar numa perspectiva entendendo a realidade que estava e trazer para mim e para você que chegamos aqui hoje com os nossos meninos endemoniados. Seja financeiro, seja relacional, seja questão profissional. O problema do pai era natural, era o filho. A gente trata como se Deus não quisesse resolver nossa vida natural. Nós estamos aqui, a igreja comete um pecado grave. E nós precisamos ser libertos, pedir a Deus perdão por esse pecado, porque nós separamos o secular e o sagrado. Aqui nós somos crentes, de segunda a sexta é o secular, não existe secular. Você é embaixador de Cristo. Você é um carregador da mensagem de Cristo. Isso não existe para mim e para você, o secular. Tudo que você põe a mão é espiritual. Tudo que você movimenta é espiritual. Aonde você passa, você tem a chama de Deus e ela precisa se manifestar. E isso virou palavra legal. Isso virou discurso motivacional. Que a hora que você sai daquela porta, isso não serve para nada. Mas isso é fato. E Deus tem que revelar isso para nós. E nós não vamos ouvir pregações de novos conteúdos. O meu clamor hoje orando é: Deus, nos dá a revelação daquilo que o Senhor vai falar de novo, do mesmo jeito, com as mesmas palavras. Porque aí a revelação de Jesus vai nos fazer andar. O entendimento intelectual de um conteúdo teológico não te tira do lugar. Então, quando é que Deus vai mudar de assunto? Quando o primeiro assunto estiver resolvido. E qual é o assunto? Às vezes você está com um monte de problemas aí. Vamos nomear o seu problema do menino possesso. Qual é o seu menino que está possesso? Às vezes é profissional. Há quanto tempo ele está assim? Desde a infância. Desde a pandemia. Quanto tempo há problema financeiro? Desde a infância. Isso quer dizer o quê, querido? Quando ele fala assim, desde a infância, está dizendo assim: já fiz de tudo e não tem jeito, e a gente se acostuma a viver na escravidão desse mundo. Quais são as causas que você acha que não tem jeito? Desde a infância, já fiz tudo. Fiz tudo.
Tem muitos anos, é assim mesmo. 30 anos de casado, não vai mudar. Mas se você mudar, tudo muda. Né? Então, se você olhar para o espelho e falar assim, eu sou assim, não vou mudar. Você não vai mudar, porque você vai arrumar muitas forças e qualidade. Mas a hora que você olhar para Jesus, eu duvido que você encara para ele e fala, eu sou assim, não vou mudar. Você vai encarar? Você tem coragem de fazer? Se você vê Jesus, os demônios tremem. Então, esses argumentos de eu sou assim, tudo, joga fora. São discussões com as nossas almas. E vamos ter um clamor de Jesus, eu preciso te ver. Se você sai desse culto falando, não entendi nada, não mudou nada, não colocou nada, mas Juliana disse que eu preciso te ver. Então aparece. Deus não tem problema emocional quando você brinca com ele e fala, Deus, se o Senhor existe, aparece, porque eu estou duvidando que o Senhor existe. Mas se isso vir do fundo da sua alma, de querer ver Jesus, ele vai se revelar. Mas muitas vezes eu não estou querendo ver Jesus porque é perigoso. A gente tem ideia que se eu tiver uma experiência muito profunda com Jesus, ele vai transformar minha vida inteira. E Jesus é tão ruim que com certeza ele vai me quebrar, ele vai me deixar doente, ele vai pôr crise no meu casamento, porque Deus não se alegra com o meu bem-estar. Que mentira do inferno. Parece que Deus está... Não, queridos, Deus vai nos levar para um posicionamento onde é bênção. E aí, nós muitas vezes cedemos à incredulidade porque nós estamos lutando há tanto tempo com tantas coisas, olhando para as circunstâncias, olhando para as pessoas e perdemos a fé. A gente perde a esperança. E a gente já fez tudo. A gente estudando para... Às vezes o concurso tem 20 anos, não consigo. Lutando com o filho desde pequeno, não consigo, ou sei lá, com finanças, né? A gente perde esperança. Mas o que Jesus está dizendo, geração incrédula, você está travando o mover de Deus na sua vida e nos outros. Nós precisamos ver Jesus. E eu não vou falar para você olhar para Jesus, que não tem jeito se ele não se revelar. Então, não olhe para Jesus. Clama que ele se revele. Porque isso não é uma questão do seu comportamento ou do seu desejo. É uma questão da revelação que ele nos dá. E ele não vai se revelar porque você está ouvindo e tem um monte de problema para receber e o seu coração está focado em resolver os seus problemas com alvos fora do que é a vontade dele. Ele só vai se revelar a hora que o seu coração dizer, eu quero Jesus e pago qualquer preço para isso. Pode me levar. Ele se revela. Esse pai, eu acho que chegou num nível de desespero, que falou, Senhor, eu trouxe para os seus discípulos, já vem tudo, e ele vai morrer. Não tem jeito. E aí, mostra que ele é um dos nossos, né? Senhor, desde a infância, não acredito que vai mudar. Não acredito que a porta vai abrir. Assim mesmo, vamos acordar cedo, trabalhar, comer, beber. Amanhã nós vamos morrer. O importante é eu garantir o futuro do meu filho. E aí você está preocupado de garantir o futuro natural do seu filho, não está preocupado dele ir para o inferno. Porque nós não gastamos energia discipulando os nossos filhos, nós gastamos energia e dinheiro para prepará-los para o mundo, que deve ser feito, tá? A gente tem que sair dessa toperice também de que parece que uma coisa elimina a outra. Não. Nós temos que investir para que os nossos filhos sejam grandes, mas precisamos prepará-los que eles sejam grandes com a mente de Cristo, sendo instrumentos do reino, se movimentando cheio do Espírito Santo. Entendeu? Não está errado. Só que a gente fala, uma coisa não elimina a outra. Deus consegue ordenar essas duas coisas. Trabalha na mente, no espírito, no coração do seu filho e prepara-los para viver nesse mundo, para fazer uma diferença. Esse é o nosso chamado. Isso é o que Deus está trazendo. Amém? Está claro? E aí vamos andar no principal que ele diz aqui.
Senhor, se pode, olha aqui, ajude-nos. E Jesus fala, se pode, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o menino exclamou, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Aqui só eu e você, né, querido? Senhor, eu acredito. Eu acredito que o Senhor é Deus. Eu acredito que o Senhor pode fazer. Eu acredito que você tem poder para fazer. Mas eu não estou crendo que o meu problema o Senhor vai resolver, não. Porque tem tantos anos que o Senhor tem poder, o Senhor tem. Mas que o Senhor vai fazer, não. E aí eu fico nessa fé manca, misturando entre a minha crença de ser crente e a fé genuína que vem do alto. Eu entendo que esse pai diz assim, Jesus, eu acredito, mas a medida de fé que eu tenho não dá para ir. Completa para mim. Me ajuda. Me dá essa fé. Ela precisa vir do alto. Eu não consigo mais. Mas eu acredito que é só o Senhor que pode resolver. Mas eu não estou tendo fé para soltar isso agora. É um paradoxo, é difícil, não é, querido? Deus, como é que eu vou tentar explicar isso de forma prática? Então, o Senhor foi me trazendo que nós temos andado muito na nossa crença e não na fé. Qual que é a diferença de crença e fé? Crença é cultural. Crença é a expectativa que eu e você temos de que Jesus expulsa o demônio desse menino, que é o seu e nosso, e resolve o nosso problema, porque nós temos uma experiência baseada no que nós achamos que Deus vai agir ou como nós achamos que Deus deve agir. Pode ser útil. E crença pode ser uma forma mais escondida e mascarada de incredulidade. Porque eu creio é quando você confia e olha no resultado que Deus pode gerar. Eu creio, eu acredito no resultado que você pode gerar. Mas me ajuda na minha falta de fé, que é, eu acredito que o Senhor vai resolver os problemas. A minha falta de fé tem a ver com o conhecimento de Deus e da vontade de Deus, mesmo sem ver o resultado. Então eu creio, porque eu estou com uma expectativa de um resultado em cima do que eu espero, do mover e do agir do poder de Deus. Mas me ajuda na falta de fé, de entender a sua vontade, mesmo sem ver, para que eu suporte o processo até que o Senhor exerça o que o Senhor quer fazer. Está muito etéreo, querido? Está claro. Prático, consegue ver? A gente precisa medir, porque é um assunto que fé, reino, céu, está estranho, cada dia está mais difícil pregar, porque parece que cada dia está mais distante. Então, o que é um exemplo bíblico de fé? Jesus, no Getsemane, suando sangue de angústia, Jesus não pediu a Deus uma experiência com o poder de Deus que o poupasse do sofrimento. Jesus clamou a Deus com uma experiência de fé, pediu que ele tivesse certeza da vontade de Deus, que essa vontade se cumprisse e que ele não vacilasse. Aí a gente começa a entender a diferença de crença. Porque assim, se eu for para a mentalidade hebraica, que creia a fé e obedecer a mesma coisa, o grego atrapalha a gente demais. Nós precisamos ler o Novo Testamento com a mente judaica. E não está judaizando, porque as coisas são definidas, é uma língua que Deus trouxe. Então, querido, a crença na religião, que você é crente,
vai te levar a acreditar que Deus vai liberar o poder dele para te poupar. Se pode, me ajude. A fé revela o Evangelho, que é o poder de Deus, que não nos poupa, mas nos sustenta. E não é jogo de palavra bonito, não. Deu trabalho para fazer essa frase ontem. Deus não tem problema em derramar, em utilizar todo o seu poder a nosso favor. Mas às vezes a nossa incredulidade e a nossa firmeza na nossa crença de altivez, de achar que eu sou crente, que eu creio, tem atrapalhado a nossa fé de discernir a vontade de Deus que nos sustenta na presença dele quando esse poder for liberado. Porque é fácil nós nos desviarmos. Então, nós muitas vezes estamos com uma fé que queremos ser poupados. Por isso a gente se esconde. Por isso a gente se exime. Por isso eu fico com meus problemas. Por isso eu fico fechado. Mas fé nos lança no Evangelho. E o Evangelho não é algo que nos poupa, é algo que nos sustenta. Porque o mundo jaz no maligno. E Deus não nos tirou desse mundo. Então, o Evangelho nos sustenta para enfrentar esse mundo profissionalmente, financeiramente, na escola, com a postura correta, conhecendo a vontade de Deus e manifestando a glória dele. Então, queridos, que nós possamos agora cair na nossa ficha de nos expor na presença de Deus, clamando que Ele se revele, porque eu preciso vê-lo. E que primeiro Ele vai manifestar essa presença, o Evangelho que nos sustenta para tirar a nossa expectativa de manifestação do poder dEle para fazer o que eu espero. Por isso gera essa dúvida, porque eu acredito que Deus pode fazer, mas eu não acho que Ele vai fazer. E às vezes Ele não vai fazer, porque eu quero uma crença numa manifestação de poder. Mas eu não estou sustentado numa fé que tem segurança que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e Ele vai me sustentar no processo difícil que eu estou passando. Aí sabe o que acontece com isso? O processo difícil demora. Aí a gente volta lá na história de Israel, que é o modelo para a gente aprender sempre, que podia ter ficado 12 dias no deserto e ficou 40 anos. Eu creio, Deus, eu acredito que o Senhor é o Deus de Israel, que nos tirou do Egito e que não vai dar a terra prometida e nós vamos para a terra prometida. Opa, tem gigante. Ai, Deus, vocês não tirou no Egito para fazer a gente morrer no deserto? Morreu, 40 anos. Podia ser 12, 15 dias. Então nós estamos às vezes postergando o mover de Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa igreja, porque nós estamos com discussões insensatas teológicas, uma expectativa no lugar errado, e aí eu entendo esse pai, e às vezes Deus quer nos levar ao desespero de dizer: Deus, eu só tenho o Senhor pode fazer alguma coisa, me ajuda. Eu creio, mas não tem força nenhuma para ir. Minha fé está no mínimo, completa para mim, para que eu possa dar esse passo. E aí o poder de libertador vem de Jesus, ele expulsa o espírito, levanta o menino, parece que está morto. E aí os discípulos questionam, falam: Deus, por que nós não podemos fazer isso? E ele diz que isso não acontece a não ser por oração e jejum. O que Jesus quer dizer isso? Não era um rito local, era um estilo de vida, porque a principal fruto da oração é nos revelar Deus e nos revelar a sua vontade. E uma vez que Deus se revela e revela a sua vontade, andar em obediência fica mais fácil. Porque a gente vai andar em fé, não na crença. Uma crença de que eu preciso do poder de Deus para resolver o problema do endemoniado.
Não, eu preciso da presença e da vontade de Deus para me sustentar enquanto eu estou caminhando nessa vida. Uma coisa é a religião, outra coisa é o Evangelho de Deus. E para concluir, de verdade, é tempo de nós sairmos, querido, da massa, dos discursos da multidão, da manada, da falta de discernimento. Eu fico, sinceramente, eu fico assustado de ver, às vezes, crente questionando o movimento em relação a Israel, numa guerra. Meio óbvio, não é? Então, quando o mundo faz essas coisas, não se assusta, mas cristão, a gente assusta, nós temos a história. Eu não posso ir pela narrativa, eu preciso ir pelo que está escrito. Então, nós precisamos o quê? Sair da multidão. Quando nós olharmos para o movimento político, quem governa a política de um país, você sabe quem é? Isso eu estava ouvindo o Asher esses dias. É a igreja. Mas a igreja, ela não resolve o problema político tomando cargos na política. Ela vai nas regiões celestes, ora pelas autoridades, coloca ela na mão de Deus e fala: Deus, olha o que está acontecendo, faz sua justiça na nação. Ah, queridos, se a igreja se posicionar assentada nas regiões celestes e sair da mediocridade de poder natural, nós vamos ver essa nação mudar. Nós vamos ver os demônios sair dos meninos possessos usando ele como figura para todos os problemas. Nós precisamos de aprender, parar de aprender a clamar para Jesus nos dar livramento das tribulações, para que Deus libere o seu poder para nos poupar da área difícil e clamar a Deus que nos dê revelação da presença do Evangelho para nos sustentar, porque depois da cruz tem vida eterna. Esse dia eu estava conversando, acho que com os meus, falou: pai, o que vai acontecer quando Jesus voltar, depois que tudo acontecer e depois que a gente morrer e for todo mundo para o céu? Aí eu estava vendo esse dia de discussão, o cara dorme, não dorme, fica acordado, não fica acordado, e vai, não sei o que. Eu falei: gente do céu, isso é fácil demais de responder. Não acredito que vocês não sabem. Não, abre lá em 1 Coríntios 2,9. Aí está lá escrito o quê? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus preparou para aquele que o tem. Meu irmão, você pode gastar a sua energia inteira, você não vai saber o que é, então não perde tempo com isso, perde tempo com o que Deus quer te falar. Perguntaram uma vez para o Billy Graham, falaram assim: o que o senhor faz com as coisas da Bíblia que o senhor não entende? Ele falou: nada. Ele falou: por quê? Eu preocupo com as que eu entendo, porque essa eu tenho condição de gerar vida e nessas eu vou ter que prestar contas. As que eu não entendo, Deus não me revelou, não vou perder meu tempo. O que Deus está dando hoje? Olha para Jesus, nós precisamos ver isso. Então nós precisamos levar as nossas dores a Jesus, Ele é a esperança real. Está faltando em nós sair das discussões insensatas e vermos Cristo se movimentando na igreja, vermos uns aos outros aqui. Admita a fraqueza. Ore como esse pai. A gente fica: não, eu não tenho fé. Chega diante de Deus. Você precisa ter aquela fé que chega diante de Deus e fala assim: Deus, eu não tenho fé. É essa que você precisa, esse é o grão de mostarda. É aquela fé genuína, que se rende a Deus e fala: eu não posso, faz sua vontade, me conduz, porque deu. O Haroldo que diz que vai escrever um livro que chama O Poder da Oração Sem Fé. Porque essa é a única oração que você faz que tem fé verdadeira. É aquela que você se rendeu. E a gente para de definir para Deus que Ele libera o poder dEle para resolver os meus problemas. É aquele que diz: Deus, eu entrego para você os meus problemas, me revela quem o Senhor é, me revela a sua vontade, porque eu não quero perder meu tempo nessa terra. É um chamado, tem uma vocação, tem uma glória eterna, tem um reino para vir, e isso precisa ser claro para mim e para você, porque senão nós vamos ser sucumbidos, e a gente está com a água no pescoço. E Deus quer nos dar esse livramento para enxergarmos de outra forma.
Diferente de crença, nós vamos andar em fé. Não dependa de experiências extraordinárias, extravagantes. E elas podem acontecer, tá? E elas são muito boas. E eu tenho certeza que se você andar em fé, você vai ver muito mais do que se tiver expectativa. Eu acho que Pedro não tinha expectativa nenhuma, não tinha fé nenhuma de que aonde a sombra dele passasse ia curar. Mas ele estava tão morto para esse mundo que podia acontecer. Podia acontecer. E como que a gente se expõe? Essas coisas não se resolvem a não ser na oração. Como que eu vou orar certo? Vou orar segundo a palavra. Então, olha só como a gente precisa sair da crença e ir para a fé. Crença. Nós estamos aqui todo dia. Tem que ler a Bíblia, as leituras sistemáticas. Eu tenho que ler a Bíblia. E o dia que você atrasa, parece que você vai para o inferno. Fé. Eu preciso ler a Bíblia. Meu coração está desesperado, porque ali eu vou ver Jesus. Ali Deus vai falar comigo. Ali é minha fonte de suprimento. Que seja um versículo, que seja um texto menor, que você comece nos poucos. Mas ali eu vou. Eu vou ter uma vida de oração, porque é da presença de Deus que virá o refrigério e a direção para resolver as coisas. Não vou para a presença de Deus bater um ponto naquela obrigação que eu preciso ir e depois sair. E vou caminhar no Espírito Santo. Nós louvamos a Deus essa manhã. É uma forma de nos expor à presença de Deus. Nós ouvimos a pregação. E eu não sei como que o Espírito Santo vai trazer revelação para a sua mente. Eu não vou tentar te explicar e convencer. Mas eu mandei uma mensagem hoje, eu quero concluir com Gálatas 6, 1 e 2, que diz o quê? Sobre o tempo que nós estamos no culto. E eu quero convidar você a nós termos um tempo de orar, porque diz assim, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa. Nós não somos juízes, nós somos resgatadores. Nós temos a autoridade para tirar a pessoa do pecado e não matá-la. Leva as cargas uns dos outros. E cada um tenha cuidado para que não seja também tentado, que restaurem essa pessoa com espírito de brandura. E cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros, assim estarão cumprindo a lei de Cristo. E uma das formas de nós levarmos as cargas uns dos outros é nos interessar, é ver, mas principalmente, considerando o nosso contexto, pode subir a música, é que você tem um tempo aí de oração em cima do que Deus falou com você. Eu não vou estar direcionando, mas depois você abençoar um ao outro, nós encerrarmos um cântico para encerrarmos na presença de Deus expostos a isso. E você possa clamar, Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Eu ouvi essa palavra aqui, serviu para nada. Se tem alguma coisa para mim nela, me ajuda na minha falta de fé. Faz alguma coisa. Não vou pedir para você se movimentar tudo, mas vou pedir para você fechar seus olhos aí e se colocar diante de Deus. E colocar, eu preciso sair daqui com o demônio expulso da vida da minha situação. Apresenta a situação diante de Deus. Senhor, eu trouxe seus discípulos, não pôde. Senhor, eu preciso de um milagre nisso. Coloca. Ele é a nossa fé. Ele é quem nós precisamos crer. Amém? Não se distrai com o movimento do pessoal subindo. Feche seus olhos e coloque sua vida diante de Deus. Eu peço por isso. Só para não se distraírem. Pedi aos irmãos atrás que não evitem os movimentos. E o que a sua mente está sendo tomada de você discutindo?